Olá, pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Afinal de contas, o que é ter inteligência alta em D&D? Nesse vídeo vamos falar sobre o que esse atributo significa para seu personagem ou NPCs para seu jogo, discutindo como funcionaria o roleplay, pelo menos de como é sugerido pelos livros. O resumo da quinta edição diz que esse atributo dita sua capacidade de lógica e memória. Muitos também gostam de simplificar para o Booksmart, que poderia ser traduzido para estudioso, já que muitas das habilidades relacionadas à inteligência, sendo arcana, natureza, religião e história, podem ser explicadas com "eu li um livro antes". E o personagem dá o infodump sobre o assunto em específico, que normalmente é o DM que vai dar, né? Um dragão azul, na verdade, não cospe água ou gelo, ele solta um raio pelas bocas. Eu li em um livro na biblioteca arcana. Mas a habilidade de investigação é totalmente ligada ao potencial da lógica do personagem. O livro também sugere que inteligência pode ser usado para comunicar-se com uma criatura sem usar palavras, avaliar o valor de um item precioso, criar um disfarce para se passar por um guarda da cidade, falsificar um documento ou recordar conhecimentos sobre um ofício ou profissão. Intermissão. E você também pode reconhecer, caso não seja um jogador de classe que usa esse atributo para conjurar, normalmente os jogadores tendem a deixar de lado esse atributo na quinta edição, já que retiraram os bônus de linguagens e habilidades da terceira ou do 3.5. Só fica mais útil para investigação, e mesmo assim para alguns grupos só precisa de uma pessoa boa nisso mesmo de qualquer jeito, que normalmente vai ser o mago. Acaba ficando dependente do tipo de campanha que o DM faz. Investigação serve normalmente para descobrir ilusões e inimigos invisíveis, mas isso acontece muito numa campanha de, vamos dizer, capa e espada. As informações são importantes para enfrentar um chefe, é algo que não é muito consistente como sabedoria ou destreza que vai ser útil em qualquer tipo de campanha. Todo mundo ter pelo menos um 12 ou alguma coisa assim. Fim da intermissão. Mesmo assim, com toda essa nossa discussão, pode ficar um pouquinho difícil, né? Meio que pegar, solidificar esses conceitos. Então, que tal a gente falar de alguns exemplos de bloco de atributos de monstros ou NPCs para tentar exemplificar mais ou menos a situação toda. Inteligência 0 normalmente é feito para objetos inanimados, corpos ou seres que não pensam. Normalmente um personagem jogador não consegue ter qualquer atributo como 0, com exceção do caso se você for vítima da habilidade de devorar intelecto do... devorador de intelecto. E aí você consegue chegar com sua inteligência a 0, basicamente em coma. Inteligência 2 fica para vários animais em geral, principalmente os mamíferos e tudo. Inteligência 3 é normalmente para os animais que consideramos espertos, como cachorros, elefantes, gatos, mas também zumbis e, o Tarrasque. Esse também é o menor valor que um jogador pode ter na sua ficha de acordo com as regras. Inteligência 6 é interessante, já que eu mestrei para alguns jogadores com esse número, quer dizer, personagem de jogador. Os animais que consideramos extremamente inteligentes, como macacos e golfinhos, têm esse valor, mas também tem exemplo de monstros mais clássicos, como o Minotauro ou os esqueletos humanoides, que são um pouco limitados, mas sabem usar ferramentas e armas sem problema. Inteligência 8 tem o primeiro bloco de atributos de NPC, sendo o Guerreiro Tribal, onde várias espécies de monstros também que têm uma cultura mais tribal, como kobolds e bugbears, compartilham do valor 8. Coisa um pouco estranha é que kobolds inventores ainda têm 8 de inteligência, o que imagino que é pelo fato deles terem uma educação mais limitada. Mesmo assim eu esperaria muito mais, eu não sei se era por causa do, alguma coisa de CR ou de balanceamento, mas é um pouquinho estranho. Agora, a inteligência 10 é considerado a média da maioria dos humanoides e plebeus de várias espécies, com algumas pequenas exceções. Os goblins que você enfrenta no nível 1, 10. As fadinhas que te enchem o saco para vender seu nome, 10. Alvos da magia Awaken, 10. Ironicamente, mímicos jovens também são 10. Você vai encontrar vários NPCs assim por aí, que são pessoas normais. Inteligência 12 é a base dos NPCs gnomos,
que são conhecidos como seres curiosos e inventores natos. Nobres, que têm sua educação cara, também possuem o mesmo valor. Enquanto isso, o valor 13 vai para padres e assassinos, profissionais muito bem educados e especializados em suas áreas. Criaturas que têm como carreira enganar os outros, como Rakshas, ou Fogos Fatus, ou Will-o-Wisps, são também desse valor 13. E um outro exemplo interessante são os Gith, que deixa entender que tem a ver com a origem psíquica deles, dos seus poderes, que eles têm toda a parte toda deles serem experimentos dos Mind Flayers por causa disso. Então, meio que já tem aquela dica de que, tipo assim, não é conjurador, mas tem umas coisas que precisa usar o cérebro em especial. Na inteligência 14, a gente consegue ver o bloco de atributo dos aprendizes de magos, basicamente implicando que a maioria dos conjuradores de inteligência começa aqui, como os NPCs no caso, Mas, de outro lado, o Hobgoblin chefe de guerra também tem 14 e são ótimos estrategistas. Flunfish também tem int 14, provavelmente pelos seus dons psíquicos e pelo fato de absorverem os pensamentos de todos ao seu redor. Logo, eles sabem de bastante coisa. Na inteligência 16, você tem exemplos como NPC ilusionista e monstros como o Sphinx macho, os monstros que famosamente gostam de usar charadas para testar os aventureiros e sabem de bastante coisa porque normalmente eles são guardiões de, literalmente, segredos normalmente divinos. Enquanto 17 engloba quase todos os outros NPCs das escolas de magia, o que é meio estranho que só o ilusionista ter 16, ainda mais porque eles têm que saber, além da magia deles, eles têm que ter informação de como era a coisa de maneira realística para enganar os outros. Mas talvez também seja balanceamento ou sei lá, ou a pessoa tem alguma opinião diferente, o pessoal que fez os atributos. Na inteligência 18 temos NPCs da escola de divinação e abjuração, provavelmente pelo fato de que os adivinhos literalmente pegam bastante informação pelas suas magias, E os abjuradores têm táticas que eles precisam aplicar em luta para proteger seus aliados com suas magias. Agora eu acho que um monstro interessante, não por ser um exemplo bom, é o Aboleth, que ainda quero fazer vídeo sobre aqui no canal um dia. A lore deles diz que eles são mais velhos até que os deuses, e que eles pegam as memórias dos seus antepassados e passam para o próximo. Mas eles ainda são de inteligência 18. Algumas pessoas falam que é porque eles vivem no meio do mar, logo o seu conhecimento é um pouco limitado por onde eles moram. Mas eu acho que talvez realmente foi nerf pelo CR dessa vez. E por último, a inteligência 20, o máximo que um mortal normalmente chega de acordo com as regras, a menos que você esteja em possessão de algum dos itens mágicos que aumenta o limite, ou de algum bênção que você ganharia após level 20. O exemplo de um bloco de NPC que tem 20 é um Arquimago, e por consequência a maioria dos tipos de Liches também, como Debilites, Lich comum e Mind Flayers Liches que já foram Arquimagos, também dividem esse valor. Algo muito interessante é que o príncipe demônio Demogorgon é extremamente inteligente com valor 20, mesmo tendo uma das suas cabeças como um selvagem que só quer destruir tudo. Ele ainda domina boa parte do abismo. Sinto que essa segunda cabeça nerfa um pouco ele. Logo eu sinto que talvez ele teria até mais do que 20 de inteligência. E de 21 pra cima é onde ficam as entidades, deuses, coisas que vivem milhares de anos, origens de Hive Minds como os Elder Brains, solares que têm conhecimento de múltiplas coisas acontecendo em planos diferentes, semideuses e arquidiabos que precisam enganar e criar estratégias contra outras entidades tão poderosas e antigas como eles. Azariel, de Avernus, tem 26 de inteligência, só mais um abaixo do Acererak com insanos 27 de inteligência. O cara que fica pulando entre planos e gosta de ficar montando mega dungeon pra fazer aventureiro sofrer. E só pra dar mais munição pro pessoal nos comentários que comenta que o Vecna é bucha no 5E, ele tem apenas 22 de inteligência, o cara que ascendeu a divindade é o Lorde dos Segredos. Mas pegando nesses exemplos, você dá pra sentir as interpretações diferentes do atributo. Às vezes é memória, às vezes é especialização, às vezes é mais lógica e às vezes é uma mistura de todos.
eu gosto de dar memória fotográfica para personagens de inteligência alta. Eles também podem ficar consultando, né, levando livros e pergaminhos para consultar a qualquer hora. Às vezes, são apenas bons detetives. Sabe qual é um personagem que eu acho bem interessante em termos de especular o atributo de inteligência? De ficção, no caso? O Laios do anime Dungeon Mesh. Pequenos spoilers aqui da primeira temporada, né? Ele só tem educação básica, ele abandonou a academia e o exército, ele não parece a faca mais afiada do mundo, mas pergunta pra ele como que os mímicos funcionam em termos de ecossistema, que tu vai ver que o cara é esperto. É só você ver como que ele é curioso sobre como que os monstros funcionam e tenta testar suas teorias, criando a dúvida se armaduras animadas no anime são realmente só criadas por magia. Ele teoriza e elimina diversas possibilidades baseadas na lógica e no conhecimento que ele tem. Eu acho que ele teria tipo uns 12 a 14 de inteligência, só por essa hiperfixação que ele tem. Ele até pega uma multiclassezinha de conjurador no final da primeira temporada, então eu acho até interessante às vezes ficar vendo, meio que gamificando essa coisa, análise de personagem pra isso. Eu acho interessante e ajuda um pouco. Mas de qualquer jeito, o que acharam desse vídeo? Tem algum fato ou exemplo interessante que me esqueci de mencionar? Algum personagem seu tem inteligência alta? Ou você evita isso pela sua capacidade na vida real? Bota aí nos comentários. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E espero que tenha um ótimo final de semana. Valeu! Aliás, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros aqui do clube do canal. Muito obrigado aos apoiadores Gaivoto, Murilo, Crobes, Eduardo, Lucas Schran e Anderson Moraes. E também muito obrigado aos membros aventureiros Aldaleia Freire, Leite com Manga, Marcelo 4294, Versagem Cromédia, Woki, Miss Lamad, Nathan, Davik Gamer, JVMB, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, R do DM e _H_. Muito obrigado a todo mundo aqui que apoia o canal e consegue manter o canal aqui de pé. E se você quiser participar, é só você ver, você ganha essas coisas aqui de graça que estão aqui na tela, se por acaso você veio, você escolhe qual é o tipo de membro que acha que é melhor pro seu bolso. Mas se não puder, não tem problema, você tá vendo o vídeo até aqui, já ajuda muito. E com isso, muito obrigado, gente. Agora eu vou descansar um pouco, porque já é carnaval. É isso aí, gente, um abraço. Valeu!